A paz do Senhor, amados e queridos irmãos cooperadores da Escola Bíblica Dominical e alunos, em especial da faixa etária de juvenis de 15 a 17 anos. Louvamos a Deus pela oportunidade facultada a nós neste momento para podermos cooperar também com o crescimento dos amados irmãos e incluindo os professores também dessa faixa etária que estamos nesse trimestre trabalhando a lição que tem por tema Avivamento para a Juventude. De antemão, queremos também agradecer a Deus pela vida do nosso pastor-presidente e por esta visão que, através do nosso superintendente, o evangelista Renato Torres, tem trazido esse canal também de crescimento para os cooperadores da Escola Bíblica Dominical, inclusive os alunos. Queremos também louvar a Deus pela vida do nosso presbítero Carvalho, que nos colocou também neste hall de homens de Deus que estão aqui, que têm passado por aqui, trazendo a sua cooperação para este nobre trabalho. Amados irmãos, estamos na nossa quarta lição desse trimestre, quarto trimestre do ano de 2020. E nessa quarta lição, onde, segundo o tema que já falei sobre avivamento para a juventude, nós estamos chegando no momento em que a lição, o comentarista, ele começa a abordar, ou já vem abordando, fatos e eventos históricos na história da igreja, na história do avivamento da igreja, que são realmente relevantes para o desenvolvimento do pentecostalismo na história da igreja até os dias atuais. De antemão, uma solicitação que fazemos aos nobres professores e também uma informativa aos alunos dessa faixa etária, da importância de, antes de analisarmos os detalhes trazidos pelo comentarista, percebermos alguns pontos importantes e essenciais para entendermos todo o contexto do fato que a lição nos traz com este conteúdo. O primeiro ponto é a realidade e a importância de fatos pós-bíblicos, fatos que ocorreram, eventos que ocorreram após a Escritura Sagrada, após o cânon sagrado, e que alguns séculos atrás, porém, são de grande importância para o desenvolvimento do pentecostalismo e também, inclusive, para o nosso avivamento pessoal, e o avivamento pessoal também é o avivamento da igreja. Fatos como o que é relatado aqui como o avivamento ocorrido na Inglaterra, através do grande homem de Deus, reverendo John Wesley. O segundo ponto que queremos também trazer menção é que haja, antes da aula, sempre, ou melhor, nesse momento, uma ênfase na imagem e na pessoa do reverendo John Wesley. Quem foi o John Wesley? No caso, perguntando aos alunos, o que você sabe sobre John Wesley? No caso, inclusive, até a ideia que podemos trazer, baseada até no que o comentarista nos propõe, até mesmo uma foto sobre o reverendo John Wesley, para que os alunos possam ter uma noção e se inteirar melhor do assunto a ser tratado. O terceiro ponto, realmente a ser chamado a atenção, é o contexto social, o contexto econômico da Europa do século XVIII. E principalmente da Inglaterra. O século XVIII, um século de transformações, em que a Revolução Industrial começou a tomar um impulso, começou a se estabelecer ali onde é a sua origem, na Inglaterra. Inglaterra que tinha todo esse contexto social também refletido na igreja que ali existia, uma igreja que já estava há 2 séculos sido fundada pelo percursor da Reforma Protestante.
Martinho Lutero, há cerca de 200 anos antes, havia iniciado o processo da reforma protestante, se desvinculando à igreja antiga. E padrões que eram perniciosos para o crescimento espiritual da igreja em si foram realmente percebidos e deixados para trás. Mas a lição de hoje ela traz um alerta, pois no século XVIII aparece John Wesley, um jovem estudioso da palavra de Deus, e que começa agora a ser confrontado com a realidade social da sua nação, com a realidade da sua igreja, os parâmetros eclesiásticos da sua igreja e os parâmetros doutrinários da mesma. E diante desse confronto de uma Inglaterra, uma Europa mergulhada também ainda no escravismo, mergulhada na divisão social, no preconceito, nas classes que eram totalmente separadas, de forma a uma descriminalização em todos os meios da sociedade. Um grupo social massivo, a maior parte dos trabalhadores da Inglaterra trabalhavam em situações subhumanas e muitas vezes não tinham tempo nem para si. Isso se tornou realmente um âmbito, um ambiente apropriado para a proliferação de tudo aquilo, de todos os procedimentos que desagradam a Deus. Bebedices, violência por toda parte, prostituição exacerbada em todos os lugares. E a igreja, na época de John Wesley, ela foi afetada também por isso, sendo influenciada pelos padrões que vinham da sociedade, padrões que impunham realmente separatismo entre os grupos sociais, entre as pessoas, e dentro da igreja, inclusive até entre as classes eclesiásticas e os membros da igreja. E diante desse cenário, diante desse ambiente já demonstrado, nós temos a história desse grande homem de Deus. John Wesley, que nasceu em 1703, filho de um pastor, reverendo Samuel Wesley, e da sua mãe, Susana Wesley. Esse casal que tinha o seu caçula, depois de 14 filhos, o 15º filho, John Wesley, era o filho caçula, mas diante de um momento, de um evento triste, essa criança, esse menino, ele se torna de uma forma especial aos olhos dos seus parentes. Diz a história que, com os seus 6 anos de idade, a casa dos seus pais foi incendiada criminosamente. E segundo até, inclusive, um relato trazido em um texto que traz um subsídio para o professor dentro da própria lição, nós encontramos um pouco do relato desse evento, em que a casa em chamas e todos saíram, somente aquela criança, o caçula, ficou dormindo. E diante de uma ação de heróis, uma ação heróica de alguns vizinhos, eles se põem às chamas de forma engenhosamente tremenda para o momento e conseguem resgatar John Wesley do meio daquele incêndio. A partir desse momento, a sua mãe ela começa a perceber, os seus familiares, que havia algo especial na vida dessa criança, que tinha tudo para morrer naquele incêndio e havia sido tirado do meio das chamas, recebendo ele da própria mãe e ficando assim um estigma para John Wesley, um tição tirado do fogo. E é nesse ponto que nós queremos chamar a atenção dos amados que estão nos acompanhando para o texto que temos como base para a lição, que tem o título Despertamentos Espirituais na Inglaterra. O texto ele se baseia em Zacarias, capítulo 3, o verso 2. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? E diante desse texto base, nós temos o desenrolado comentário acerca da vida de John Wesley, um tição tirado do meio do fogo. E aquilo marcou a vida desse jovem, que aos seus 17 anos ingressava na faculdade de Oxford.
E na faculdade, ele começa ali fazendo a faculdade de teologia, começa junto com o seu irmão Charles a criar um grupo de oração, que é intitulado como o Grupo Santo. E é encontrado nos relatos que, diante da sua forma de executar as reuniões na faculdade, de ser diferente na faculdade, de ter uma metodologia muito sistemática para realizar as suas tarefas, aquele grupo até chegou a ser chamado de grupo metodista. E daí surge futuramente a ideia para a criação dessa igreja que tem a origem em John Wesley. Com o decorrer do tempo, John Wesley, já aos seus 30 anos, ele é enviado para uma das colônias da Inglaterra, que era hoje, então, os Estados Unidos, no estado da Geórgia. E lá, ele passa 2 anos e volta da missão, nos navios que transportavam na época, frustrado por não alcançar resultados positivos para a sua missão. E diz a história que naquele caminho de volta, frustrado, com o coração muito amargurado e com pensamentos duvidosos, John Wesley tinha até dúvida da sua própria fé, chegando a ter uma experiência com alguns homens de Deus, com alguns grupos que estavam ali que em meio à tempestade, no meio da trajetória dos Estados Unidos para a Inglaterra de volta, eles ficavam cantando no meio da tempestade. Isso trouxe a John Wesley algumas ideias que fez ele refletir sobre a sua chamada de Deus para a sua vida. E ele começou ali a levar consigo uma frase que ele aprendeu com um reverendo, que dizia: você não tem fé, John? Então, pregue a fé até que você a tenha. E John começou a trabalhar em cima daquilo. E voltando para a Inglaterra, encontrando a Inglaterra nesse cenário que falamos um pouco tempo atrás, a Inglaterra totalmente mergulhada na depravação moral, a igreja um pouco apática a essa situação, John Wesley começou a subir nos púlpitos da sua igreja, a igreja anglicana, pregando firmemente suas convicções de fé e salvação. De tal forma que eram tão contundentes as suas palavras, a sua pregação, que a igreja lhe deixou de fora dos púlpitos, lhe baniu dos seus púlpitos. Ele não tinha mais autorização. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra que no meio da dificuldade, é Deus que nos mostra as oportunidades para a sua graça se manifestar em nossa vida. E assim foi na vida de John Wesley. Ele, a partir de agora, começava a pregar nas ruas, nas praças, a pregar nos porões. E diz a história que quanto mais ele saía pelo meio daquelas pessoas que saíam para trabalhar de manhã às 5 horas da manhã, ou voltavam do trabalho logo à noite, ele começava ali a perceber a multidão se aglomerando, porque eram palavras de fé, palavras de renovo, e como diz o próprio texto básico que nós temos como leitura bíblica em classe, que se baseia em Mateus capítulo 5, o verso 3 a verso 16, em que Jesus nos ensina que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo. John Wesley começou ali a fazer a diferença na sua sociedade, a fazer a diferença no seu país, chegando ao ponto, no decorrer do seu ministério, a conseguir um arregimento de muitos seguidores da sua fé. Ele dizia: eu não quero que você saia da sua igreja, mas eu quero que você, a partir de hoje, viva o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. A história diz que John Wesley, ele era um homem que procurava se santificar. Era um homem que tinha todo uma forma de mostrar que servir a Deus é um compromisso acima de todos os compromissos. E diz a história que John Wesley, através dos seus seguidores, através do evangelho que ele pregou, não só na Inglaterra, mas cerca de mais de 32 vezes ter ido à Irlanda pregar. E ele ia, voltava, ele ia para a Suécia e pregava e voltava. E durante todo o seu ministério, ele começou a formar grupos, igrejas nesses países. E o maior número de missionários que John Wesley enviou foi para os Estados Unidos. De tal forma que aquele movimento, criado através daquele homem que transcorreu todo o século XVIII, nascendo no ano de 1703 e morrendo após o ano de 1790,
Nós temos esse homem que transpassou todo o século XVIII, marcando a história da igreja, marcando realmente a evolução do pentecostalismo no mundo. A igreja, a partir de John Wesley, não foi mais a mesma. E por que esta lição? Ela vem nesse momento, para trazer a faixa etária de juvenis. Ela vem trazer que cada um de nós somos instrumentos na mão de Deus. Assim como John Wesley, que numa sociedade degradada conseguiu fazer a diferença, o jovem também pode fazer a diferença. O compromisso que nós temos com Deus, ele não depende do meio em que nós vivemos. O relacionamento que nós temos com Deus, ele não depende dos fatores que estão ao nosso redor. John Wesley foi contra tudo e contra todos, mas ele tinha certeza que a sua chamada de missão de pregar o verdadeiro evangelho era uma chamada dada por Deus. E mesmo diante dos fracassos, ele continuou fazendo jus a essa chamada. John Wesley, a partir dos seus seguidores, a partir dos seus discípulos, dos seus missionários que ele criou, surgiu dali homens que levaram o pentecostalismo, o avivamento para os Estados Unidos, de onde vamos estudar mais adiante realmente o avivamento que aconteceu na Rua Azusa, que nos trouxe até os dias atuais. E que o professor, nessa lição, ele possa trazer para o aluno a ideia de que o avivamento, ele não depende do meio que nós vivemos, ele depende de mim, ele depende de você. Que Deus continue abençoando, jovem, e que você seja um tição também de Deus para esta sociedade, para este Brasil, em nome de Jesus. Amém.